Segunda Reis, capítulo 6. A partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vou aguardar os irmãos acharem. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual de nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um de seus conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele o feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei para o homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminado eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Rei dos reis, soberano Senhor, tu és o Senhor deste culto, Pai querido, e o dono desta palavra. Que teu Espírito Santo, ó Pai querido, que está envolvido, ó Pai querido, com a tua palavra desde sempre, possa nos revelar o que está no seu coração. E que possamos ser guiados, ó Pai querido, da tua verdade. E que o Senhor fale, ó Pai querido, através de mim. Pai querido, que as minhas vontades agora, ó Pai querido, não se prevaleçam diante da tua vontade em falar com o seu povo e com a sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma história que é uma sequência de Nabucodonosor, de Naamã, né? Eu preguei sobre Naamã, acho que 2 cultos atrás. E esse rei que está atacando a nação de Israel é o mesmo rei que disse para Naamã:
olha, eu vou enviar você para que o rei de Israel o cure. Israel, até ser levada para o exílio, ela viveu em um confronto direto com a nação da Síria. Não houve momento aqui da história, desde quando Elias é profeta, encerra o governo de Elias, encerra ali o tempo de Elias como profeta na nação de Israel, vem Eliseu. Sempre o maior inimigo de Israel foi a Síria. E nesse confronto ele perdurou até o dia que um dos reis da Síria que ascendeu ao trono, ele pegou e levou todo Israel cativo para o seu país. E transformou ali a região que era a capital de Israel, Samaria, né, que hoje nós conhecemos a história da mulher samaritana, que os judeus não gostam do povo que vive lá, justamente por causa desse período de batalhas e de guerras em que o rei da Síria levou Israel cativo, e quando ele levou Israel cativo, ele trouxe povos de outras nações para ficar naquele lugar onde era Samaria. E naquele ponto aonde era Samaria, essas nações que ali ficaram, cada uma, diz a palavra do Senhor nesse mesmo livro de Reis, vai dizer assim, que cada nação seguia o Senhor seu Deus, né? Mas não o Senhor nosso Deus, o Senhor Deus da terra deles, e começaram a prestar culto e adorar. E daí diz a palavra do Senhor que aquelas nações que ali ficaram nesse lugar, na terra de Israel, o Senhor começou a levantar uns leões e atacavam aquelas pessoas e destruíam as nações que começaram a morar ali na terra de Samaria. E daí o rei da Síria, naquele tempo, que não é este rei, ele pediu para que viesse um sacerdote de Israel, para que ensinasse eles a cultuar o Deus da terra, porque o povo percebeu que o problema que eles estavam infligindo é que eles estavam ofendendo o Deus da terra. Eles estavam ofendendo o Deus verdadeiro, o lugar onde Deus separou para o seu povo, o lugar de culto e de adoração. E daí aquele sacerdote ensinou as outras nações a cultuarem ao Deus de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que este povo temia o Deus de Israel, mas ainda prestavam culto aos seus deuses. E isso é que se insere quando nós conhecemos o povo samaritano lá no Novo Testamento, porque foram esse povo que foi colocado do lugar da nação de Israel, e eles começaram a formar, como hoje querem fazer de forma ecumênica as religiões, eles começaram a fazer isso no meio da nação de Israel. Mas antes disso tudo acontecer, havia um profeta chamado Eliseu, no meio da nação de Israel. E esse profeta, diz a palavra do Senhor, que chama ele de homem de Deus. E hoje aqui neste lugar, existe homens e mulheres em que são chamados homens e mulheres de Deus. Hoje aqui neste lugar ainda estamos vivendo conflitos. Nós estamos em guerra, irmãos. O nosso Deus não para. Jesus vai dizer assim: o meu Pai não descansa, eu também não descanso. Ele trabalha até agora, eu continuo trabalhando. E às vezes nós temos uma igreja que pensa que está tudo tranquilo, que nada está acontecendo, mas nós vivemos batalhas diárias, dia após dia. Ficou redundante demais, né? Nós vivemos batalhas diárias. No livro de 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer assim, que era chegado o tempo das batalhas, os dias de guerras em que os reis costumavam sair para a guerra. Não pense você, irmãos, que nós não temos batalhas cotidianas, que não tem tempos de batalha. O inimigo, né, ele está dia após dia nos cercando, tentando nos derrubar, mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que aqueles que são deles, o inimigo não toca. E isso é o que acontecia com a nação de Israel. O Senhor diz no livro do profeta Zacarias que ele tinha os seus filhos, o seu povo, aquela nação peculiar dele como o menino dos seus olhos. E ele diz assim, né, que aquele que mexe com o meu povo mexe com a menina dos meus olhos. Então o Senhor tinha um zelo pela nação de Israel. Por mais que ela vivia em constante batalha, em constante lutas,
O Senhor tinha um zelo, porque Ele tinha uma promessa levantada. Ele tinha separado esse povo. Ele tinha liberto o povo de Israel ali do Egito. Só que esse período aqui, exatamente o período dos reis, foi para Israel um dos piores períodos da sua nação. Por quê? Se você ler o livro de Juízes, você vai ver assim, ó, igual o Salmo 107 que nós conhecemos. Que eles, quando Josué morreu, eles começaram a buscar cada um seus caminhos e começaram a adorar e cultuar os deuses da terra. E daí o Senhor enviou seus inimigos para oprimi-los. E daí o povo se lembrou de Deus, se arrependeu dos seus pecados. E o Senhor veio e sarou a terra e os abençoou e os libertou. E levantava sempre um juiz para libertar o povo. E esse era o governo de Deus sobre a nação de Israel. Quando foi instituído o primeiro rei, que foi Saul, e em seguida os reis começaram a governar Israel. E a ideia era que quando Samuel levantou o rei, disse assim: Senhor, eles estão rejeitando a mim. E Deus disse: não, eles estão rejeitando eu, o Senhor de toda a terra, e não a você, Samuel. E quando veio surgir os reis, passou Saul, passou Davi, veio Salomão, morreu Salomão, veio Roboão, e houve divisão. E levantou um rei chamado Jeroboão. E aí começou o caos na nação de Israel. As lutas eram constantes entre Judá e Israel e contra as nações inimigas. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que os reis que vieram após seguiram os passos de Jeroboão. E o que ele fez? Ele adorou os deuses que estavam antes ali naquela nação a qual Josué conquistou junto com Israel e libertou o povo e transformou aquele lugar em um lugar de culto, em um lugar de adoração, um lugar onde a vida de Deus governava. Eles transformaram em colocar altares aos outros deuses. E Deus tinha dito a Moisés que se um dia eles cultuassem os deuses das outras terras, eles os expulsariam daquela nação. E por isso eles viviam em constantes guerras, porque eles se afastaram do Senhor. Nos tempos dos juízes ainda havia aqueles que clamavam pelo nome do Senhor, e o Senhor vinha em socorro deles. No tempo dos reis, você pode ler todos os reis, você não vai encontrar um rei de Israel. Não estou falando de Judá, vamos dividir isso. Você não vai ver um rei de Israel se voltando ao Senhor e se arrependendo dos seus pecados. E por isso, durante essa guerra, durante essa batalha que eles viviam, se levantava homens de Deus, porque Deus ainda tinha um propósito com a nação de Israel. E esse homem era Eliseu. E Eliseu, agora eu tenho que trazer ele para mim e para a sua realidade. Eliseu, quando ele foi chamado para ser profeta, ele estava ali junto, trabalhando para os seus pais, para a sua família. Ele estava ali arando a terra com a junta de bois. E a palavra do Senhor diz que quando Elias o chamou, o convidou para ser um dos seus discípulos, ele queimou o carro ali que ele fazia, arava a terra, sacrificou os bois, dizendo: eu não volto mais para aqui. Eu vou servir somente o meu Senhor. Quando Jesus Cristo o chamou você e chamou a mim, nós estávamos dizendo para aquela vida que nós tínhamos, nós estávamos queimando os bois e dizendo: para esta vida eu não volto mais. É assim que começa a se formar uma vida de um homem de Deus. Primeiro, ele larga tudo. Se você olhar a história dos discípulos, vai falar assim: deixe tudo e siga-me. Pedro foi lá e deixou tudo, João foi lá e deixou tudo, Tiago foi lá e deixou tudo, Bartolomeu foi lá e deixou tudo. Você não vai ver os discípulos voltando para suas terras e dizendo: Senhor, eu quero ficar lá por um tempo. Você vai ver os discípulos fazendo a vontade do Senhor constantemente. O Senhor nos chamou para deixar tudo, para viver com Ele. Homens de Deus surgem quando nós entendemos que Deus é o primeiro. Ontem nós cantamos: Tu és o único, né, no culto na casa do pastor.
O desejo do Senhor é que Ele seja o primeiro, o único a ser adorado e reverenciado, e ser aquele a qual desejamos, aquele a qual está no centro do nosso coração. E Eliseu, ele fez isso, ele deixou tudo e foi seguir ao Senhor. E depois disso, ele começou uma vida de relacionamento, aprendendo com Elias. E nós temos que viver uma vida de relacionamento, aprendendo com o nosso Senhor Jesus, aprendendo com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Cada ato em que ele via Elias fazendo, ele via de milagre, ele entendia a ação de Deus, entendia que devia ficar próximo de Deus. E este homem chamado Eliseu estava ali incumbido de trazer a mensagem do Senhor para livrar aquela terra, para livrar Israel. E nós estamos em constantes batalhas, e o Senhor, Ele não nos deixa sem saber como vencer as batalhas. E quando o inimigo vem contra nós, Ele, com sua palavra, nos ensina a nos defender do nosso inimigo. A palavra do Senhor vai dizer assim, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Vai dizer lá no livro de Efésios, no capítulo 6. Filhos, Efésios capítulo 6, versículo 10, vai dizer: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, e contra dominadores deste mundo e de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso gestor. A nossa luta é constante, porque o inimigo, o nosso adversário, ele está como o rei da Síria, tramando situações em que possa nos derrubar. E como ele faz isso? Observando a nossa conduta. Os homens caem nas ciladas do inimigo, não somente porque nós estamos determinados a cair, mas caem nas ciladas do inimigo, porque o inimigo, ele observa a nossa maneira de agir, a nossa conduta, e ele começa a olhar ali aonde nós damos oportunidade. E era assim que era feito quando aquele rei estava tramando para fazer uma batalha contra a nação de Israel. Ele olhava aonde eram os lugares que não havia ali um lugar fortificado, vamos atacar ali. Aonde não havia um local aonde houvesse uma segurança pela nação de Israel, era o alvo aonde o rei queria atacar. E Satanás, o nosso adversário, ele fica rodeando, procurando lugares aonde ele possa atacar as nossas vidas. Mas existe uma forma de nos defendermos disso. E essa forma é homens e mulheres de Deus, que reconhecem o Senhor, seu Deus, como seu Salvador, que se rende diante dele e reconhece que a sua vida é um altar dedicado a ele. Quando o inimigo olhar para esse homem, para essa mulher que entende que deixou tudo por amor ao seu Senhor, que deixou tudo por amor ao seu Salvador, ele vai olhar para essa vida e vai ver: não há onde eu possa tocar. É assim que o inimigo não nos toca, quando nós estamos firmados num Deus verdadeiro. E para estarmos firmados nesse Deus, nós temos que fazer: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não podemos dar oportunidade para o inimigo. E quantas pessoas dentro da igreja falam: eu sou de Cristo, estão dando oportunidades dia após dia, achando que nada vai acontecer, porque aparentemente não estamos vendo nada acontecer. Mas Satanás, o nosso inimigo, está tramando para que possa nos derrubar. E só há uma forma de vencer Satanás, que é no nome de Jesus, vivendo uma vida segundo a conduta que Ele nos chamou. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não olhe para ela, não deseje ir para as trevas, não deseje voltar para o caminho a qual Cristo te tirou, não deseje dar espaço ou lugar para aquilo que já não te pertence mais, porque Cristo te chamou para viver uma nova realidade, uma nova expectativa.
E essa expectativa é de, como filho de Deus, viver tudo aquilo que o Senhor tem para ti. E daí Eliseu, o rei, tramou para conquistar a nação de Israel. Mas no meio daquela nação, com um rei que não estava ligado no trono de Deus, havia um profeta. E por haver um profeta, o Senhor falava através desse profeta e falava: tome cuidado de passar por tal lugar. E ainda hoje, nessa manhã, quando eu acordei, minha mãe falou assim, eu dormi na minha mãe hoje, a minha mãe falou assim, seu irmão ainda não chegou. Daí eu até brinquei com ela, eu falei assim: mãe, eu acho que ele está montando a barraca de pastel junto com o feirante e vai comer o pastel, porque não chegou do serviço ainda. E daí eu fui para a sala, eu fui ali meditar um pouco. E daí veio ao meu coração assim: aconteceu alguma coisa com o carro, e ele demorou para chegar. Ele chegou a quase 8 horas da manhã. E daí ele chegou sorrindo, Ele e mais um amigo dele bateram o carro vindo do serviço. Bateu numa pedra aqui entre o rio de Itupeva. A pedra parou eles de caírem dentro do rio. E é assim, Deus, Ele sempre vai falar com seus filhos sobre o perigo que está vindo em sua direção. Deus sempre vai falar com os homens e mulheres de Deus, dizendo: olha, não passe por aí, cuidado, eu estou cuidando, eu estou zelando. Mas entenda, quem tem relacionamento com Deus, ouve a voz de Deus, para que seja livrado do perigo e para que ande na presença dele. Daí eu falei para Elisa assim: eu ouvi a mensagem, eu entendi a mensagem, eu só não correspondi conforme a mensagem, porque naquele momento em que tudo isso, que às vezes você ouve o Espírito Santo e às vezes você se desliga por um momento e você não faz aquilo que deve fazer. Aquele momento era o momento de orar pela vida dele. Mas um Deus de graça, de favor, de misericórdia, cuidou da vida dos dois. E assim vai ser nas nossas vidas. Um Deus que dá escape às nossas batalhas contra o nosso inimigo. Porque por mais que ele se levante contra nós, aqueles que são os seus filhos, o Senhor, Ele vai orientar, Ele vai ensinar, Ele vai agir em favor, Ele vai nos guiar, vai nos dar a direção, a maneira certa de lutar. Ele vai nos municiar com as armas corretas. E Ele vai dizer aqui no livro de Efésios que nós devemos nos revestir com a armadura de Deus. E nós conhecemos esse texto, e Ele vai dizer que nós devemos usar o cinturão da justiça. Nós devemos proteger o nosso coração. Nós devemos blindar o nosso coração. Nós devemos colocar ali, vamos ver aqui, é o cinto da verdade, a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho, e além disso o escudo da fé, ao qual vocês podem apagar os dardos e as setas inflamadas, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E Deus, quando Ele diz isso para nós, é para dizer que nós estamos em constante guerra e devemos estar prontos para a batalha. E quando vir situações adversas, quando o inimigo quiser nos fazer cair, nos prostrar por causa de uma cilada, por causa de um pecado que ele tenta colocar à nossa frente para que nós possamos ceder e não resistir, você vai olhar para o Senhor, vai se achegar diante dele e vai resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. E mesmo que ele tente ainda lançar setas, você vai usar o escudo da fé e vai dizer: eu estou firmado num Deus que não me desampara e que não me deixa e que me dá total segurança. Essa é a verdade que nós temos, um Deus que zela por nós e que não nos deixa ser frustrados. A única forma de parar o nosso inimigo é deixar um Deus verdadeiro ir à nossa frente. Uma vida de relacionamento com Deus, ela se dá ao ponto de quando nós deixamos
de fazer a nossa vontade para fazer a dele. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, vai ser o que o pastor ontem falou, né? Quantas vezes eu quis dizer amo o Senhor e não conseguia falar. Se nós não estamos interessados em fazer a vontade do Senhor, nós não vamos conseguir dizer que o amamos. Se nós não estamos interessados em deixar as coisas deste mundo para viver as coisas de Deus, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eliseu provavelmente ele vivia uma boa condição de vida, meus irmãos. A palavra do Senhor vai dizer que ele estava ali cuidando das coisas dos seus pais. Ele cuidava da 12ª junta de bois, ou seja, os seus pais já tinham uma boa propriedade, mas nada daquilo foi mais importante do que depender do Senhor, seu Deus. E ele deixou tudo. E nós temos que aprender a deixar as coisas por amor a Cristo. Deixar uma programação de final de semana que nós achamos que é tão importante, por amor a Cristo, e dizer: eu vou priorizar a obra de Deus. E essa programação, irmãos, dia de semana, dia de fim de semana, dia de semana, pode ser simplesmente para você ir na casa de uma pessoa que não conhece Jesus e você falar: eu vim trazer algo aqui. E esse algo é te apresentar um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma, porque essa é a vontade do nosso Deus. Jesus disse: o meu Pai não descansa e eu não descanso. E o que nós estamos fazendo, se não trazendo a mensagem libertadora, a mensagem que salva, a mensagem que traz salvação? Eliseu estava lá na casa dele, ele estava tranquilo. Ele podia ficar quieto e ver a nação de Israel sendo frustrada, mas ele foi levar a mensagem de salvação. A mensagem de salvação tem que sair dos nossos lábios. A mensagem de salvação tem que sair dos nossos lábios. E quando ele deu essa mensagem de salvação, livrou o rei de Israel e trouxe confusão no meio do inimigo. E o inimigo começou ali a levantar, né? Nós acabamos de ler a história, começou a levantar ali discussões dizendo: quem de vocês estão me traindo? Qual de vocês estão me traindo? E eles falaram: existe na nação de Israel um homem de Deus chamado Eliseu, que ele conta ao rei de Israel tudo o que você planeja e fala no seu quarto. E eles planejaram atacar esse homem de Deus. E eles cercaram a casa do profeta durante a noite. E às vezes, nos momentos mais difíceis, nós vamos ter as nossas vidas cercadas. E as pessoas ao nosso redor vão falar assim: o que será que ele fez para que isso aconteça com ele? Tantas dificuldades estão vindo. O que será que ele fez para que tantas coisas ruins acontecem com ele? Igual aconteceu com Jonas dentro da embarcação. Todo mundo ficou preocupado. Olha, o que será que está acontecendo? O que nós fizemos contra os nossos deuses para que venha tal fúria contra nós? E daí encontraram Jonas lá no fundo, dormindo tranquilo. E daí pensaram: o que será que ele fez para que acontecesse todas essas coisas com ele? Irmãos, quando nós andamos, não como Jonas agora, mas na posição de Eliseu, servindo ao Senhor, as dificuldades podem vir ao nosso redor. E nós não vamos ter a tranquilidade que teve Jonas, que estava fugindo, mas vamos ter a tranquilidade que tinha Eliseu. Porque por mais que todas as coisas nos cerquem, nós conseguimos ver o nosso Deus agindo ao nosso redor. As pessoas não conseguem ver. As pessoas não entendem porque as dificuldades vêm no seu lar, na sua casa, porque a crise financeira te atacou, porque o problema no relacionamento atacou, porque há dificuldades em casa com o filho está vindo sobre você, porque a sua falta de relacionamento com seu irmão está esfriando. As pessoas não entendem isso. Mas o Deus
Todo-Poderoso, Ele tem um plano de salvação, Ele tem uma maneira de cuidar de você que é espetacular. Ele não te desampara. Nós temos um Deus que não nos desampara. Eliseu estava cercado por causa da mensagem de salvação que tinha dado ao rei de Israel. Você um dia pode estar cercado por diversas dificuldades, mas saiba de uma coisa: o seu Deus não te desampara. E como Eliseu sabia disso? Porque ele andava com o Senhor. Uma vida que Deus deseja conosco é uma vida de relacionamento, uma vida capaz de deixar momentos de prazeres na carne para momentos de prazeres no Espírito, no nosso quarto, orando, conversando com Ele, para momentos de adoração quando você canta louvores a Ele, para momentos que quando você está no seu carro dirigindo, seguindo viagem, talvez ali sozinho, e começa a meditar nas grandezas do Senhor teu Deus, e começa ali a ter uma alegria, regozijar em todas as coisas que Deus fez contigo, para momentos em que você está ali onde ninguém mais te vê, mas o Senhor te vê, porque ali diz a palavra do Senhor, que no secreto o teu Deus te vê. E essa vida de relacionamento, quando você estiver cercado e as pessoas falarem não tem mais saída, o Deus que te vê no secreto está contigo. O Deus que te vê no secreto está cuidando de você. A sua vitória começa no seu quarto. A sua vitória começa nos momentos de oração. A sua vitória começa nos momentos em que você reconhece o Senhor teu Deus. A sua vitória começa quando, do mesmo fato que quando Elisa chega na praia e senta ali por um breve momento e começa a contemplar a obra de Deus e a grandeza de Deus, ali começa a sua vitória. Quando você começa a contemplar o Senhor teu Deus, porque aonde as pessoas veem inimigo, veem dificuldades, você só consegue ver o Senhor teu Deus. E veio a noite, os inimigos cercaram a casa de Eliseu. Amanheceu, sai o seu servo e olha e vê o inimigo cercando a casa do profeta, a cidade inteira. E daí o servo diz assim, né? Como diz, estamos cercados, nós vamos morrer. Daí Eliseu já está vendo o Senhor seu Deus cuidando de tudo, e ele faz uma oração. Nós vamos ver nesse texto 3 orações, e as 3 têm a ver com os olhos. A primeira oração é abra os olhos. A segunda oração, deixa eles cegos. E a terceira oração, abra os olhos de novo, para que eles possam ver. A primeira oração, as 3 orações são 3 orações curtas. Por que 3 orações curtas funcionam com Eliseu? E porque às vezes uma pessoa em uma situação de perigo faz uma oração enorme e ela não funciona diante de Deus? Porque para se fazer 3 orações curtas e funcionarem e terem crédito diante de Deus, são necessárias orações longas diante da presença do Senhor, que ninguém vê. Orações de um relacionamento com Deus. Você vai ver Jesus se retirando dos seus discípulos e dizendo: eu vou orar, eu vou buscar o Pai. O profeta se retirava ali, sempre você vai ver Eliseu andando e vai ver assim os profetas, a escola de profetas falando: mestre, nós podemos ir contigo? E tinha momentos que ninguém ia com Eliseu. O que ele estava fazendo? Ele estava buscando o seu Senhor, à parte, sozinho.
E nesse relacionamento com Deus, por causa de uma vida com Deus, uma oração com 3 palavras tinha efeito. Você pode ver isso também, o pastor ontem mencionou a vida de Elias. Elias está no monte e ele falou: caia fogo dos céus. E o que aconteceu? Caiu fogo dos céus. A oração foi curta, mas o poder de Deus foi evidente através da vida do homem de Deus, porque não era o tamanho da oração, mas era uma vida de relacionamento com Deus. Deus deseja usar você para fazer pequenas orações com um máximo de poder, por causa de um relacionamento com Ele. Homens de Deus e mulheres de Deus têm relacionamento com o Pai, andam com o Pai. E daí, nessa oração, a primeira ele falou: abra os olhos. E quando abriu os olhos, aquele servo do profeta falou: Eliseu disse para ele: são mais os que estão conosco, abra os olhos. Aquele moço pôde dizer: mais são os que estão conosco. Irmãos, no meio das suas dificuldades, dos seus clamores, das suas lutas, das suas batalhas, o que você está vivendo hoje, neste dia, que você possa abrir os seus olhos e entender: Deus está conosco. Ah, mas parece que é difícil, eu não sei o que fazer. Deus está conosco. O que você tem que fazer é dizer: Deus está conosco, Ele luta as minhas batalhas. O Senhor dos exércitos, Ele não falha, Ele não cochila, Ele não dorme. Ele está disposto a cuidar dos seus, a zelar pelo seu povo. E o Deus que estava ali com eles, no versículo 17 ele vai falar: abra os olhos. No versículo 18 ele vai falar assim: quando o inimigo vem pronto para atacá-lo, ele diz: que venha a cegueira sobre o meu inimigo. O Deus, o nosso Senhor, o Deus que nos vê, como disse Agar, Ele deseja abrir os teus olhos para que você o veja todos os dias. E o seu inimigo, por mais que ele esteja ao seu derredor, tentando tragar, você pode declarar no nome do Senhor que ele não o veja. Porque se nós andamos com o Senhor, Ele é poderoso para te livrar e para te guardar de todo o intento de Satanás. E se ele vier contra ti, você vai dizer: eu estou no nome do Senhor, Ele não me deixa, Ele não me deixa. O Senhor, você não pode me tocar, você não pode frustrar a minha vida, porque o meu Senhor está comigo. E sabe o que acontece com seu inimigo? Eles têm os olhos vendados e é cego pelo poder de Deus, porque existe uma luz que brilha e resplandece mais do que o sol, e esse é o nosso Senhor. E todo o poder das trevas se rende e sucumbe diante desse Deus. E foi assim que aconteceu com aquele rei e com aquele exército de Arã que veio cercar a nação de Israel, veio cercar a vida de Eliseu. E em consequência disso, aqueles inimigos ficaram cegos. Irmãos, nós sabemos que nosso inimigo é Satanás. Nós sabemos que ele é que tenta tragar as nossas vidas e nos destruir. E para ele já não há mais salvação. Para ele é uma condenação. Para ele é um lago de fogo. Então, o único intento dele, que ele deseja, é levar mais pessoas junto com ele. Mas aqueles que vivem na luz do Senhor, eles jamais serão tocados. Você é aquele que Deus o chamou para viver o poder de Deus e destruir todo o intento de Satanás contra a sua vida. Agora, com o rei da Síria, ali da região de Arã, que diz a palavra do Senhor, ele levou aquele exército que estava cego diante da nação, diante do rei de Israel. O rei de Israel mais uma vez não sabia o que fazer, assim como não sabia o que fazer quando foi levado Naamã. Mas foi dado a eles. O profeta fez mais uma oração pequena, disse para que se abrisse os olhos. Eles se viram no meio de Samaria, mas ali naquele lugar houve mais uma vez algo que Cristo deseja fazer todos os dias através da minha e da sua vida.
Anunciar o Evangelho, anunciar a presença de Deus. Para Satanás, o nosso inimigo que tenta lutar contra nós, para ele já não há salvação, irmãos. Mas para os homens aqui na terra, cabe a mim e a você dar do pão e da água que o Senhor tem para oferecer. Aqueles homens estavam determinados a acabar com a vida de um homem de Deus. E o homem de Deus anunciou o reino do Senhor teu Deus a todo aquele exército. E disse para o rei de Israel: sirva-os pão e água e os despeçam. Chegou a hora de eu e você, mais uma vez eu tenho insistido nisso, porque essa é a nossa vida como cristãos, servirmos pão e água para aqueles que estão cegos, estão sendo cegados e vendados, para que possam ter os olhos abertos, para que possam viver o Evangelho verdadeiro, para que possam viver a glória de Deus, para que possam ter conhecimento do Rei de toda a glória. Porque, como eu disse, a nação da Síria atacou Israel até que ela fosse levada para o cativeiro, mas este rei, este governo, eles não mais atacaram Israel até que se levantasse um próximo rei, porque foi anunciado um Deus vivo. É necessário que o Evangelho seja pregado. É necessário que o Evangelho seja pregado às pessoas que estão passando por diversas situações, e às vezes até aquelas que você fala assim: ele não vai com a minha cara. Eu tenho que pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo diz, né? Uma coisa eu sei: eu não posso parar de pregar o Evangelho. O destino de um homem de Deus não é determinar e sentenciar as vidas. O destino de um homem de Deus é falar assim: ó, eu tenho uma palavra de vida para você. O meio, seu destino é liberar vida através do nosso testemunho. O meio de nós liberarmos vida é através das nossas ações, naquilo que nós vivemos com Deus. Eles já tinham um testemunho sobre Eliseu. Eles tinham um testemunho sobre Eliseu de quando ele ali disse para Naamã o que ele deveria fazer para ser curado de lepra. E daí passa mais uns anos talvez ali, né? Porque a Bíblia não é assim, né, irmãos? A gente não lê um texto, a gente parece que está lendo tudo, aconteceu hoje, amanhã já está acontecendo de novo, amanhã já está acontecendo de novo. Às vezes passam-se anos, até que acontecesse esse combate depois da cura de Naamã. E daí esse rei ali vai ali lutar contra Israel. E ele já tinha um testemunho. Olha, o rei achava que quem estava declarando guerra, quem estava ali prejudicando eles eram pessoas do próprio povo. Mas aí já havia um testemunho: existe um homem de Deus, existe um homem de Deus. E é isso que tem que gerar testemunho nas pessoas ao nosso redor. Existe um homem de Deus. É isso que tem que gerar testemunho no meio da nossa família. Existe um servo de Deus na nossa família. É isso que tem que ser gerado através das nossas vidas. Quando as pessoas olharem para nós, verem homens e mulheres de Deus, porque quando eles verem isso, nós vamos dar pão e água. E daí nós vamos encontrar assim Jesus dizendo lá no Novo Testamento: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Nós vamos ver para a mulher de Samaria, ele dizendo, né, que de vez de ele pedir água para ela deveria pedir água para ele, porque ele tem uma água que saciaria a sede dela, e ela jamais tornaria a ter sede. E agora esse pão, essa água está aqui distribuída para a igreja, está distribuída na minha vida e na sua vida, está sobre nós, e as pessoas estão cegas, e nós vamos ter que declarar que seja abertos os olhos no nome do Senhor Jesus, e dar o pão da vida, e dar a água da vida, e liberar daquilo que Deus tem para liberar através de nós. Nós devemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Ele nos chamou para alimentar as vidas. Ele nos chamou para dar palavras de salvação. Não havia quem clamasse um Deus no meio de Israel, mas Deus levantou os seus profetas
para anunciar a palavra de salvação no meio daquela nação. Elias, ali frustrado, um dia ele disse: Senhor, só sobrou eu. E daí Deus fala assim: Elias, você pregou, e agora saiba de uma coisa: ainda existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Se você pregar, sempre vai existir aqueles que não vão se dobrar diante outros deuses e vão poder proclamar o reino do meio do seu Senhor, e vão estar ali junto com eles, pão e água para saciar a sede e a fome. Precisamos entender então que para ter pão e água conosco, nós precisamos ir na fonte, que é o pão da vida e a água viva que desceu dos céus. Precisamos de uma vida de relacionamento com o Senhor. Se é necessário largar os prazeres momentâneos, largue, mas nunca largue a presença do seu Deus. Nunca deixe a presença do seu Deus, porque eu vou dizer, esses prazeres são eternos. A presença de Deus é eterna. Um dia o Senhor disse para a nação de Israel, eu vou encerrar aqui, disse que eles desprezaram o Senhor, o seu Deus, a fonte das águas vivas. Eu e você vamos ser aqueles que vamos desejar dia após dia o Senhor, a fonte das águas vivas. E como diz o Salmo 33, no Senhor nós vamos colocar a nossa confiança, porque Ele diz, para eu não errar, né? Salmo 33 diz assim, o último versículo: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Em outra tradução vai estar: está em ti a nossa confiança. Então, irmãos, se a sua confiança está em Deus, nada pode te abalar. Se a sua confiança está em Deus, você é aquele que carrega pão e água viva para saciar a fome e a sede daqueles que buscam a Jesus. Se a sua confiança está em Deus, o inimigo vai tentar tramar ciladas contra você e talvez tentar destruir a sua família, mas fique tranquilo numa coisa: o Deus que é o seu Senhor, mais são os que estão conosco do que os que são contra nós. Mais são os que estão conosco. Permita-se ver o que permita-se ver a presença do Senhor teu Deus na sua vida todos os dias, se relacionando com Ele, vivendo com Ele. Permita-se ver a presença do Rei da Glória, porque o nosso Deus, Ele é um Deus, porque o nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus presente. Ele não fala, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não vacila. O nosso Deus, Ele está conosco nos momentos mais difíceis e nos momentos de bonança, Ele também se faz presente. Permita-se ver Deus nos seus dias, porque o que nos falta não é saber que Deus se move, o que nos falta é nos permitir andar com Ele dia após dia, e isso só vai acontecer quando nós olharmos para Deus e falar: a nossa confiança está em Ti. Era isso que Eliseu fazia. A minha confiança está em Ti. Nos momentos em que eu passei as maiores dificuldades, eu cantava uma canção que se repetia por diversas vezes. A Elisa está até balançando a cabeça. E dizia: Abba Pai, eu quero te encontrar, eu quero te abraçar e dizer que sou teu e que tu és meu. E depois eu dizia: e dizer que te amo, e dizer que te quero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo. Em todas as vezes que eu fiz isso, eu pude ver Deus cuidando de mim,
de uma forma maravilhosa. Faltou roupa, veio dinheiro de algum lugar e comprei roupa. Faltou tênis, veio dinheiro de algum irmão, comprei tênis. Roubaram a moto, veio dinheiro de vários lugares e Deus me abençoou. Parecia para as pessoas que olhavam assim, o que será que ele fez para estar vivendo tudo isso? E eu já contei para os irmãos o que eu fiz. Mas o cuidado de Deus estava comigo. E o que eu cantava, acordava cantando, dormia cantando, é que a intimidade com Ele eu não queria perder. E dizer que eu te amo, e dizer que eu te quero, e dizer que te venero, que o que eu mais quero é estar contigo. Você consegue dizer isso nas suas orações? Você consegue dizer isso? Porque a pessoa que diz isso em suas orações vai ser a pessoa que vai começar a fazer pequenas orações e Deus vai se manifestar por causa de uma vida de relacionamento com Ele. Que possamos dizer isso. Eu vou tocar uma canção que é essa que eu acabei de falar. Só o refrão. Pode ser só o Ministério de Louvor, como o refrão. Não, só o Ministério de Louvor, falei errado. Pode ser só eu, o Ministério de Louvor pode ficar aí. Desculpa. Eu vou cantar só o refrão, porque o refrão a gente já cantou aqui várias vezes, depois da música Como Eu Te Amo. Que você possa ver o Senhor cuidando da sua casa, que você possa ver o Senhor te abraçando no meio das suas lutas e das suas dificuldades, que você possa ver o Senhor assim como eu conseguia vê-lo, Jesus, e dizer que eu te amo, e dizer que te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, Jesus, e dizer que eu te amo, e dizer que te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, e dizer que eu te amo, e dizer que te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo eternamente. Existe, Senhor, em nós um desejo de viver a tua presença. Existe, Senhor, em nós um desejo de te encontrar. Existe, Senhor, em nós um desejo de estar contigo, para que possamos ver o Senhor guardando os nossos lares, guardando as nossas casas, guardando a nossa família, para que possamos ver o Senhor em nosso trabalho, cuidando, Pai querido, zelando por tudo que vivemos, Senhor. Quando nós cuidamos das coisas do teu reino, Senhor, o Senhor cuida de nós. A tua palavra diz, ó Pai, que Eliseu, ele queimou os carros, as juntas de bois, se sacrificou, Senhor, e ofertou, Senhor, e renunciou aquilo que vivia, tudo aquilo que vivia, até ali para dizer, a partir de agora eu vivo para ti. Nós vemos os teus discípulos, Senhor, Pedro dizendo, Senhor, o que acontecerá conosco? Nós deixamos tudo para te servir, nós deixamos tudo para te servir. E nós vamos ver lá no livro de Coríntios, Senhor, o Senhor dizendo através do apóstolo Paulo que a família dele era abençoada e era cuidada por causa das ofertas do povo. O Senhor não desamparou a casa de Pedro, mas o Senhor esteve com ele, esteve zelando. Senhor, o Senhor é o Deus que zela, o Deus que nos vê, o Deus que nos salva, o Deus que tem a água viva para derramar sobre a sua igreja, o pão vivo que desceu dos céus, que está sobre nós, o Deus soberano.
nós nos alimentamos do pão e bebemos da água, Senhor. E agora nós queremos marchar e avançar, dizendo: que flua do rio de vida através de nós, que flua da Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser os mensageiros da Tua palavra, que possamos ser os mensageiros da Tua palavra, mensageiros das boas novas, mensageiros do Evangelho, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, no meio das nossas lutas, no meio das nossas guerras. O Senhor tem lutado por nós, o Senhor tem cegado o inimigo, o Senhor tem destruído as ações, as ciladas, os intentos do inimigo. Mas que ele tenta se levantar, ele vai cair, porque o Senhor, Senhor, a Tua palavra diz: mais são os que estão conosco, e à nossa frente vai Deus Todo-Poderoso, como diz a Tua palavra. E aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não toca. Por isso, Senhor, nós te amamos e te adoramos e te exaltamos e glorificamos o Teu nome e declaramos: mais aos que estão conosco, porque o Senhor está conosco. E por isso, Abba Pai, Abba Pai, eu quero te tocar, eu quero te abraçar e dizer que sou teu e que Tu és meu. Que esse seja o seu desejo, Igreja do Senhor. Comunhão com seu Pai, relacionamento com seu Pai, vida de intimidade com seu Pai, porque assim o inimigo não te toca e você sempre terá palavras de salvação, palavras de vida, de libertação, para mudar a história, não somente a sua, mas daqueles que estão ao seu redor. Eu sinto tanta vontade de voar, Jesus, e quando estou na Tua presença, eu sinto tanta vontade de cantar. Eu sinto tanta vontade de cantar e dizer que eu te amo, e dizer que te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, Jesus, e dizer que eu te amo, e dizer que te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, Jesus, e dizer, você consegue declarar que ama o Senhor, que venera, e dizer que te venera, e dizer que o que mais quer, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo, Jesus, e dizer que eu te amo, e dizer que te venero, e dizer que o que eu mais quero é estar contigo eternamente. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, eternamente. Enquanto o buscamos, Ele vem ao nosso encontro, Ele luta as nossas guerras, as nossas batalhas. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço. Seja abençoado, Igreja do Senhor.